Dando continuidade, vou chamar com o maior prazer a doutora Tatiana Galvão. Ela é pneumologista, é mestre e doutora em Medicina da Saúde pela Universidade Federal da Bahia, é preceptora na residência em pneumologia do Hospital Universitário dessa universidade. Nesse hospital, ela coordena o ambulatório de doenças intersticiais e o Centro para Tratamento de LAM em Salvador. O tema da palestra dela é LAM e imunossupressão, o que fazer? Por favor, doutora. Bom, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer o convite da Alhambra, em especial, né, da Rivânia e da Márcia. Realmente, eu estou muito feliz de estar aqui com os amigos, né, o Carlos, o Baldi. E vamos falar um pouquinho, então, sobre essa questão, né, da imunossupressão. Afinal, temos que pensar realmente nisso, temos que nos preocupar. O que precisamos fazer? Acho que é um tema muito interessante. Eu vou começar com esse caso clínico lá da Universidade, né, Federal da Bahia, um caso clínico do Hospital das Clínicas, e é uma paciente feminina, 46 anos, tinha um diagnóstico de LAM há 5 anos e usava já os sirolimus há 2 anos. Há 1 ano, ela vinha cursando com uma piora progressiva dessa função pulmonar, com queda, né, do VFUM e da LCO, e, na época, foi discutido uma piora tomográfica muito grande, né, dos cistos, e foi indicado, então, o transplante pulmonar. Não tinha, na época, tosse, febre, tinha uma dispneia MRC4, que vinha piorando bastante. Na TC, observava-se, né, os cistos, né, homogêneos, com parede fina. Ela tinha realmente tido um pneumotórax e tinha feito a pleurodese mecânica. Bom, nesse momento, ela tinha, então, um PPD, que eu vou explicar no instante aos senhores, mas é um exame na pele que tenta detectar se houve ou não o contato com a tuberculose latente, né, com a tuberculose em si. E o IGRA, que é um exame no sangue, que eu também vou explicar um pouco mais adiante, e esse exame mostrou que era indeterminado. Não era uma reação positiva nem negativa, e era indeterminado. E foi repetido o exame, e sim, continuou indeterminado. O exame de escarro era negativo para Mycobacterium tuberculosis, através do teste rápido da cultura, e foi excluído a tuberculose ativa. Então, a pergunta é, será que a gente pode definir esse caso como tuberculose latente? Eu vou deixar essa pergunta aí no ar e voltar, tá, para durante a apresentação. Então, a gente vai falar um pouquinho de imunossupressão, de LAM, do diagnóstico laboratorial da tuberculose latente, quem tratar, como tratar, falar rapidamente de vacinas e concluir. Vamos lá. Então, a definição, né, da Sociedade Brasileira de Imunologia, ela diz o seguinte, que a imunossupressão é a perda da capacidade de combater os micro-organismos, sejam eles vírus, bactérias, fungos, micobactérias. E, nesse contexto, existem causas da doença em si ou através do uso de medicamentos que possa levar essa baixa da defesa. Pois bem, aqui apenas para, Carlos já chamou a atenção da linfangioleumematose, a questão dos cistos, da parte genética, a gente não vai se ater, mas apenas comentar que o sirolimus, então, ela inibe essa atividade, o mTOR, e, portanto, existe a inibição dessa proliferação e, ao mesmo tempo, aumenta, então, esse risco, né, com essa defesa, em termos de defesa de infecções. Quando a gente vai olhar, então, o que acontece com esses riscos em relação aos sirolimus, a literatura vai entre 1% e 10% em termos de risco de infecção, entrando aí sepse, infecção renal, infecção por alguns vírus, herpes, citomegalovírus. Quando a gente discute tuberculose, essa reação já é mais incomum, 0,1% a 1%. Mas existe, e eu vou mostrar alguns casos para vocês e tentar discutir o que é importante fazer para prevenir. Como prevenir? Eu vou começar a tentar mostrar um pouquinho o que acontece com o pulmão quando
entra-se em contato com o bacilo da tuberculose. Então, a gente sabe que a tuberculose é uma doença muito prevalente no nosso meio e a Covid, infelizmente, trouxe um aumento do número de casos de tuberculose. Já estamos vendo esse reflexo, não só com uma gravidade maior, com envolvimento pulmonar mais grave, Covid e tuberculose, nessa época, e também o uso do corticoide, que tivemos que usar por um tempo mais longo, sem a profilaxia em algum momento, quem ia pensar em TB naquela fase toda da Covid, hoje já temos um reflexo desse aumento do número de casos de tuberculose, sem sombra de dúvida. Então, o que acontece? A partir do momento que se entra em contato com o bacilo da tuberculose, o organismo promove uma defesa. Então, o objetivo é tentar conter o bacilo. É que nem soldados em que tem alguém fazendo uma arruaça na rua e ele vai tentar conter ali e evitar que ele se prolifere, se dissemine. Então, esse é o objetivo. Então, a gente tem algumas substâncias, hoje se sabe que o interferon e o TNF-alfa, que são nome de substâncias citocinas, que fazem essa defesa, que ajudam na defesa, e aí o objetivo é justamente conter o bacilo. E a gente chama isso de latência. Então, tuberculose latente nada mais é do que o primeiro momento que se entra em contato com o bacilo e o momento que se desenvolve a doença. Esse momento, entre uma coisa e outra, se chama tuberculose latente. Óbvio que, quando a gente fala de tuberculose latente, observam, senhores, não tem sintoma, o paciente não tem tosse, não tem febre, não tem perda de peso, e a radiografia não mostra evidência de atividade da doença. Vamos imaginar, então, que após alguém estar em contato com um paciente com tuberculose, que está tossindo, cantando perto de alguém, você inala esse bacilo e existe, então, esses gânglios, né, que são justamente os linfonodos, que a gente chama, essas ínguas, vamos imaginar assim, entre os pulmões, e no pulmão pode ocorrer um nódulozinho de defesa. É como se ali tivesse um ponto, quando a gente tem uma queimadura, por exemplo, na pele e forma algo de fibrose, é como se fosse um ponto de defesa. Mas o bacilo fica ali quietinho. A gente chama de quiescente. Ele fica paradinho ali, inerte, e, nessa questão, a gente observa, então, o gânglio, aqui é como se fosse o nódulo no pulmão, estão vendo? Branquinho, calcificado, ele fica calcificado. E no hilo, ou seja, na íngua, aqui está o raio-x, a gente vê também aqui na peça que ele fica ali. É chamado um nódulo calcificado, ou um gânglio calcificado, tá? Que é o complexo de Ranke, que não sei se vocês já ouviram falar, mas às vezes vem nos laudos, né? E isso pode ser encontrado em pacientes assintomáticos. Então, a gente observa essa bolinha aqui, ó. Essa bolinha é justamente o nódulo, e aqui é a íngua, que é o gânglio. E na tomografia, a gente vê esse ponto branquinho. Pois bem, já uma outra tomografia, a gente vê essa cicatriz, e essa cicatriz, que é essa parte branquinha, comparem com o resto do parênquima do pulmão, essa parte branquinha, se estiver no ápice do pulmão em nosso meio, temos que estar atentos. Será que houve algum contato anterior com esse bacilo? São essas duas questões que temos que estar bem preocupados. Já essa radiografia, olhem que tem uma bola, uma circunferência aqui com uma paredezinha e a outra também, que são duas cavidades. Isso não é tuberculose latente. Isso já é tuberculose ativa. O paciente tem sintomas, vai ter febre, perda de peso. Ok. E essa tomografia mostra também tuberculose ativa, com muitos nódulos, essa parte branquinha, né? Múltiplos nódulos, né? Árvore em brotamento. Então, nesse momento, quando a gente define tuberculose latente, não tem sintomas, tá? E não tem uma tomografia sugestiva de atividade, tá? Beleza. Então, mas como é que eu vou dar o diagnóstico dessa tuberculose latente? O diagnóstico, não temos um teste padrão ouro, ou seja, aquele teste ideal que diga, olha, esse bacilo está aí quietinho nesse nódulo. Nós não temos um teste assim. Nós temos o que ele vai provocar no organismo, a reação imune. Então, nós temos, na prática, dois testes, tá? Que é esse teste chamado PPD. O PPD nada mais é
do que? Uma proteína purificada, relacionada com o micobactério, que é injetada nessa região intradérmica. Então, o que a gente vai medir na prática? Essa induração. Tá? Essa bolinha aqui não é medir a vermelhidão, e sim essa bolinha. O teste a gente diz que está positivo quando der acima de 5. Então, diz que houve, de fato, contato com o bacilo da tuberculose. O contato. E existe um exame também, que hoje já foi aprovado, eu vou falar para vocês, a Conitec aprovou, já temos, então, como usar no Brasil, no SUS. Esses linfócitos, que são essas células no sangue, quando a gente colhe essa célula no sangue, esses linfócitos vão produzir o interferon. Lembra que eu disse lá atrás que esse interferon ajuda na defesa? Então, se esse interferon for alto, vamos ver aqui só para a gente entender. Então, essa é a reação na pele, a gente coloca a proteína purificada e vem os exércitos tentando conter e forma o granuloma na pele. E o IGRA é justamente a produção desse linfócito liberando o interferon, que é uma citocina que faz com que contenha o bacilo. Então, esses dois testes, o que eles indicam? Que houve, sim, o contato com o bacilo da tuberculose, tá? No passado. Então, a Conitec, ela aprovou, tá, o IGRA, nós podemos usar na rotina para todas essas patologias, e aqui candidatos a transplante de células-tronco, órgãos sólidos e doenças inflamatórias imunomediadas. Então, já podemos usar na rotina, que é o exame mais caro que o PPD. Mas vamos voltar àquele caso clínico que eu mostrei aos senhores, né? Então, um paciente, portadora de LAM, com indicação do transplante de pulmão, tinha o PPD, que é esse exame de pele não reator, o IGRA foi indeterminado e o segundo teste indeterminado. O que nós fizemos? Nós tratamos a tuberculose latente, ela tinha, então, esses cistos com pneumotórax, mas na região de mediastino, quer dizer, depois foi feita a plerodese, mas na região de mediastino não tinha nódulo, não tinha gânglio, mas os dois IGRAs eram indeterminados. Nós tratamos para a tuberculose latente, nesse instante eu vou falar como é que a gente faz esse tratamento. E o que o Ministério da Saúde coloca em relação a essa situação? Ele coloca o seguinte: candidatos, pessoas portadoras de HIV com CD4 acima de 350 ou candidatos a transplante de células-tronco, se você tiver o PPD reator, o IGRA reagente ou dois IGRAs indeterminados, trate. O que nós fazemos no serviço? Para esses pacientes candidatos a transplante de pulmão, como realmente vai usar muita medicação imunossupressora, dois IGRAs indeterminados a gente atribui, a gente assume que trata assim, para prevenir, para que essa pessoa não venha a desenvolver tuberculose em algum momento. Essa tese de Raquel Campos, da Universidade Estadual de Campinas, vejam o que ela fez. Ela estudou os imunossupressores imunobiológicos com rastreio da tuberculose latente, de uma forma geral. Vejam que o anti-TNF ela testou em 43. Sem dúvida, o anti-TNF é uma medicação usada para a colagenose, para a esclerose sistêmica, artrite reumatoide, por exemplo. E você tem um risco maior de ativar a tuberculose, sem dúvida nenhuma, porque ela vai impedir que forme aquele granuloma, aquela reaçãozinha para conter o bacilo. Mas, dentre das medicações imunossupressoras, a gente vê o azatioprina, a metrexate, e aqui ela testou também o sirolimus, estão vendo? Então, nós temos também no serviço cerca de 16 pacientes, e a gente faz a testagem, porque, de alguma forma, ou essa paciente, embora o risco seja menor para o sirolimus, mas, em algum momento, pode necessitar de outras drogas imunossupressoras, e vale a pena fazer essa testagem para ver se houve esse contato e vai ser necessário prevenir para que não se adoeça. Mais um exemplo. É uma paciente de 30 anos, e esse caso foi meio emblemático, porque ela tinha um diagnóstico de asma grave, pregressamente acompanhada no interior da Bahia, e usava corticoide oral, 20 miligramas, mais a 3 vezes, com corticoide inalado e um beta-2 de longa em altas doses, o corticoide inalado também, mas tinha o que chamava atenção, uma tosse com expectoração purulenta há 30 dias, quando chegou no nosso serviço. A tomografia bem característica, de linfângios, com vários cistos, o fator de crescimento endotelial vascular a família conseguiu bancar e
foi alto, então realmente se tratava de linfângio, portanto, não um caso de asma grave. Tinha na TC esse nódulo, esse gânglio, né, aquele sinalzinho branco, que significava que ela já teve o contato com tuberculose. E, quando fizemos uma nova TC, quando ela chegou àquela era pregressa, que ela trouxe, observem aqui, ó, várias áreas branquinhas com a cavidade. Mas esse caso foi por causa do uso do corticoide mais de 3 meses. Então, todo paciente que usa corticoide por um tempo, mais de 15 miligramas, que é uma dose mais alta, por mais de 30 dias, precisa testar a questão da tuberculose para ver se vai precisar prevenir, tá? Não foi especificamente por causa da lã. Então, esse caso deu positivo para a tuberculose, sem resistência. Então, nós começamos a tratar e a paciente evoluiu bem. O tratamento, esse artigo, né, foi publicado em 2011, é um artigo que realmente esse trabalho mudou o curso do tratamento da tuberculose latente, aumentando a adesão. Por quê? O que a gente fazia? Ainda tem na rotina, mas em alguns subgrupos. A gente usava a isoniazida por 6 a 9 meses, diariamente. Imagine você usar num paciente que não sente nada esse período todo de tratamento. Então, esse trabalho, o que ele fez? Ele colocou uma medicação por 12 semanas, uma vez na semana, e o nome é isoniazida e rifapentina. E o que mostrou? Que sim, que esses pacientes têm uma grande efetividade dessa medicação com o aumento da adesão e com menos efeito colateral do que a isoniazida contínua. Então, hoje em dia, o tratamento passou a ser mais curto, o que é bem interessante, né? Então, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, um paciente acima de 30 quilos, nós vamos usar, então, a isoniazida, que é 150 miligramas, a gente usaria 3 comprimidos, e a rifapentina, que é 150, a gente vai usar 6 comprimidos, mas uma vez na semana. Então, como é que eu faço? Eu digo, olha, vamos escolher um dia na semana que seja bacana. Qual o dia? Ah, não, segunda não, sim. Então, aí a gente põe na receita toda terça para que o paciente não atrapalhe por 12 semanas. Óbvio que tem que acompanhar, ver efeitos colaterais, mas o que os trabalhos mostram? Um quadro parecendo uma gripe na primeira semana, a função do fígado tem que monitorar, mas náusea, um pouco de náusea e urina escura. São os efeitos que a gente tem que estar atento por causa do metabólito. Então, na realidade, quando a gente pensa em rastrear para a tuberculose latente, é a questão de avaliar principalmente o IGRA, já que a gente tem uma disponibilidade maior hoje, tá? E avaliar sintomas, se o paciente, de fato, tem um sintoma que possa sugerir a questão da tuberculose. E lembrando que, embora os sirolimus, o risco é menor, mas temos que sim, rastrear, e principalmente aqueles pacientes que vão para transplante e que vão usar as medicações mais imunossupressoras, né? Em relação às vacinas, breves palavras, o que vamos precisar prevenir? Então, tem algumas observações que os imunossupressores podem comprometer a resposta à vacinação. Isso é fato, principalmente imunossupressores mais graves. E, durante o tratamento, incluindo os sirolimus, a vacinação pode ser menos eficaz. Tem alguns estudos tentando apontar. E deve-se administrar as vacinas, evitar com micro-organismos vivos. Então, é interessante, naqueles pacientes com imunossupressão mais grave, não utilizar algumas vacinas, que eu vou listar aqui, tá? Então, nesse calendário de vacinas da Sociedade Brasileira, né, de Imunização, publicado agora, recentemente, o que ele coloca? Então, pessoas vacinadas em uso de drogas imunossupressoras, de uma forma geral, deve-se fazer, então, a influenza, tá, na rotina, a antipneumocócica, que é a 13 ou 15 e a 23 valente, ou seja, são vacinas para prevenir para a pneumonia. Temos também a questão do herpes zoster, que é algo importante, sim. Hoje recomendado oficialmente, são 2 doses do herpes. Meningocócica conjugada também. Temos também a questão dos transplantes, né? As vacinações que tem Intruí, como a polio inativada. Mas é interessante, e aqui eu fiz um resumo, ver quais as vacinas que são recomendadas e as que não devem ser utilizadas em imunossupressão grave, né? Então, aqui eu listei
a influenza, óbvio, lembrar do Covid, que sim, temos que vacinar para o Covid, e a 5ª dose é importante que sim, que sejam vacinados. Para a pneumonia, como eu expliquei, herpes, meningocócica, hepatite, DTPA, que é a coqueluche, difteria e tétano, também entra no calendário, e a polio inativada. Não recomendada. Então, nos pacientes com imunossupressão mais grave, o que se coloca é que tem que se evitar, então, esses vírus atenuados, né? Vírus atenuados vivos não devem ser usados, que é o BCG, o rotavírus, a febre amarela, o pólio oral, o cachumba, sarampo e rubéola, varicela e dengue. Mas tem um detalhe. Se o paciente vai realizar, por exemplo, o transplante, você pode se fazer 4 semanas antes. É o que a Sociedade Brasileira de Imunologia recomenda, 4 semanas antes que possa ser feita essas vacinas, tá? Um pouco distante, então, da questão do transplante. Então, resumindo, a tuberculose latente tem, então, um risco de evoluir, tá? Em portadores, principalmente em imunossupressão e candidatos a transplante. Temos que lembrar um detalhe que é muito importante. Em nosso meio, essa questão de ter tido um contato recente com tuberculose ativa conta muito. Porque, mesmo que já tenha tratado para tuberculose ativa ou latente no passado, se o paciente teve um contato recente, ele tem que voltar a tratar. É a única situação que a gente volta a tratar a tuberculose latente, é essa, um contato recente. Nas outras situações, mas ele vai continuar usando medicação imunossupressora, não importa. Ele já tratou e ponto final. Mas teve esse detalhe do contato com tuberculose ativa recente, vai precisar tratar novamente, tá? É a única situação desse retratamento. Lembrando que, óbvio, que para fazer essa prevenção precisa excluir a tuberculose ativa, né? Excluir que ele está em atividade, com a baciloscopia, o teste rápido molecular. Temos, então, o PPD, o IGRA, tá? E o IGRA hoje, como eu já comentei com vocês, né? Liberado para transplantes e também para pacientes com doenças inflamatórias imunomediadas. E as vacinas eu já citei, todas, né, quais que, de fato, deve-se fazer parte do calendário vacinal, incluindo aí Covid também, e as que não devem ser usadas, principalmente os vírus atenuados. Então, eu queria reforçar essa questão que precisamos, de fato, estarmos juntos para tentar buscar melhores condições. E aqui eu trouxe para mostrar o axé da Bahia e dizer que estou muito feliz de estar aqui. E agradecer a todos, e vamos para a discussão, né?